Olá, meu querido irmão. Olá, minha querida irmã. Graça e paz a todos vocês. Queria muito que vocês prestassem atenção nesse vídeo. Você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, muçulmano, judeu, você que, enfim, não tem religião, não tem igreja, você não professa nenhum tipo de fé, mas eu queria que vocês prestassem muita atenção na palavra que eu vou trazer. Não vou ler nenhum versículo da Bíblia por agora. Creio que eu vou ainda fazer outros vídeos sobre o assunto que eu quero ventilar nesta oportunidade. Portanto, as eleições já se passaram, né? O segundo turno foi no dia 30 de outubro. E vocês viram, e aqui eu não estou falando como bolsonarista e nem como lulista. Eu estou falando como pastor, como homem de Deus e amigo de todos. Com muito amor no meu coração, muita humildade na minha alma, quero me dirigir a você que me dá a honra de me assistir. Inclusive, desde agora, queria que você compartilhasse este vídeo que nós vamos fazer. Meus amados, vocês viram aí ao longo da campanha pastores, bispos, apóstolos, profetas, né? Os evangélicos assim, em peso não, mas uma boa parte dos evangélicos que apoiaram o Bolsonaro, não é verdade? Teve também uma parte, alguém falou aí em 7%, não sei de onde que essa pessoa tirou esse dado, mas eu ouvi alguém falando que 7% dos evangélicos votaram no Lula, né? E a outra parte votou no Bolsonaro. Eu não sei de onde que tiraram, mas eu vi isso na internet, vi isso num vídeo. Mas seja como for, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Você viu pastores revelando, profetizando, tendo visões, né? Pastoras também. Você viu pessoas que não eram nem pastor nem pastora, tendo visão de anjo, afirmando que o Bolsonaro ia ser eleito, né? Enfim, falando bastante coisa. E as coisas não aconteceram conforme essas pessoas falaram. Meu irmão, é muito simples isso. Simples, simples, simples. De novo, não sou nem bolsonarista, nem lulista. Claro que eu votei em um deles, é evidente. Mas as palavras que eu quero trazer para vocês, não se trata disso. Não se trata de... O que eu quero falar aqui é o seguinte. Vocês sabiam que Deus não está em eleição? Deus diretamente não está em eleição. Não adianta o pastor ler versículo da Bíblia, profetizar, né? Teve tanta gente lendo a Bíblia, puxando para cá, puxando para lá. Eu não vou citar nada especificamente, porque eu não quero que as pessoas se magoem comigo. Mas eu quero que você acredite nisso. Deus não está em eleições. Observe bem. Agora no dia 1º de novembro, teve eleição na Terra Santa. Teve eleição para o primeiro-ministro de Israel. Ganhou novamente lá o Netanyahu, né? Ou Netanyahu, porque a gente não tem o sotaque deles lá. Mas como foi a eleição da Terra de Cristo? Como foi as eleições na chamada Terra Santa? Por voto, que nem foi aqui no Brasil. Só que lá é parlamentarista, então lá você elege o primeiro-ministro. Lá é diferente, é bem confuso as eleições em Israel, né? Mas foi por voto como aqui no Brasil. Se Deus, meu irmão, você conhece a Bíblia? Você conhece a Bíblia, minha irmã? Você que conhece a Bíblia sabe como é que era colocado reis no Velho Testamento, como é que era colocado profetas, sacerdotes. Quando Deus estava dirigindo a sua terra, digamos assim, né? O povo que ele escolheu para ele, como ele mesmo falou, né? Ele mesmo disse que Israel foi o povo que ele escolheu para ele. Não sei se você já leu em Amós capítulo 3, eu disse que não ia citar nada da Bíblia, mas só para você entender, Amós capítulo 3, está escrito lá, de todas as nações do mundo,
a vocês somente eu escolhi. Amós capítulo 3, de todas as nações do mundo, a vocês somente eu escolhi. Certo? Então Deus escolheu Israel para ser seu povo. E agora você viu, dia 1º de novembro, o povo elegendo o Netanyahu para primeiro-ministro. Sendo que, no Velho Testamento, no tempo dos reis, Israel teve 19 reis ao todo, era Deus que determinava. Deus chegava no profeta e dizia: vai até a casa do fulano de tal e unge ele a rei. Você que conhece a Bíblia sabe disso. Deus não precisava de homem nenhum, de urna, de eleição, de passeata, de paralisação, de fechar BR, nada disso. Deus mandava: vai lá e unge o fulano a rei. Você me entende, minha irmã, meu irmão? Então, Deus, eu prometo para vocês que eu vou fazer vídeos aqui a respeito dos porquês que Deus não faz isso mais, nem em Israel. Nem em Israel é Deus que elege lá o primeiro-ministro, que elege lá os demais ministros, né? Os parlamentaristas. Não, é o povo israelita que elege, faz uma eleição parecida com a eleição brasileira. Então, queria dar uma palavrinha para você que está aí fechando o BR, fazendo manifestações, né? E movimentando bandeiras brasileiras. Eu sou brasileiro da gema, amo o meu país, mas desculpe a minha sinceridade. O que vocês estão fazendo são coisas que não tem nada a ver com Deus. Se você, meu irmão, é um evangélico, a minha irmã é uma evangélica e está aí nas BRs, nas cidades, agitando bandeira e não sei mais o que e tudo mais, você está fazendo uma bobagem. O que você está fazendo é uma besteira. Deus não está nesse negócio. E se fosse do outro lado, se fosse também apoiadores do Lula que estivesse fazendo isso, eu diria a mesma coisa. Deus não está nesse negócio. Você conhece aquele provérbio? Cada povo tem o governo que merece. Cada povo tem o governo que merece. Por quê? E esse ditado é correto, é verdadeiro. Por quê? Porque somos nós que colocamos ele lá. Querendo ou não, numa democracia, quem tem mais voto vence. Não é? Então quer dizer, quem colocou o Lula lá foi o povo. Foi Deus? Não. Quem colocou o Lula lá foi o Satanás? Também não. Se fosse o Bolsonaro que tivesse ganho, era Deus? Também não era. Tanto não era que muitos pregadores profetizaram, tiveram visões, declararam, né? Teve um que falou assim: agora nós vamos ver quem é o Deus que vai vencer, se é o Deus da direita, se é o Deus da esquerda. E aí ganhou alguém que é da esquerda. E daí? E daí? O que você tem para me falar? E daí? Você quer dizer então que Deus perdeu? Deus foi derrotado? Que história é essa, meu irmão? Que história é essa, minha irmã? Se Deus não foi derrotado, quem foi? Então assim, eu disse na igreja esses dias, do ponto de vista desses pastores, bispos, apóstolos, profetas, que profetizaram, que revelaram, que afirmaram, que tiveram visões, que viram anjo, que o Bolsonaro já estava eleito. Então agora a pergunta que eu faço para encerrar o meu comentário é: quem que errou, Deus ou eles? Alguém errou. Quem que errou? Deus ou os pastores que afirmaram, que profetizaram, que revelaram, que garantiram que o Bolsonaro ia ser eleito? Alguém errou nessa história. Ou Deus errou, ou todos esses pastores que dizem ser ungidos de Deus erraram. Eu estou falando dessas coisas para você pensar. Se você está em alguma cidade agitando bandeira, fechando rua, fazendo... Ô irmão, isso não combina com crente. Isso não combina com a pessoa evangélica. Para com esse negócio. Para com esse negócio. Estamos numa democracia. Quem teve maior número de votos levou. Simples assim. Simples assim. Não foram os demônios que foram votar. Não foi Deus que perdeu para os demônios. Você me entende? Não. O ser humano colocou quem teve mais voto lá. Essa que foi a verdade. E não adianta agora. Não adianta mais
foi o candidato que a maioria dos evangélicos não queria, ganhou a eleição. E se nós estamos numa democracia, nós somos um povo de Deus, vamos aceitar. Vamos aceitar. Esta é a palavra que eu queria deixar para você, tá bom? Quero fazer uma oração para Deus te dar juízo, para Deus te dar entendimento. Eu não sou nem bolsonarista, nem lulista. Eu sou um pastor, um homem de Deus, que prega a palavra de Deus. Mas como eu estava fora dessas agitações todas, nem de lá nem de cá, eu pude enxergar melhor. Entende? É que nem quando você está assistindo uma partida de futebol. Você enxerga melhor os erros e os acertos que você está do lado de fora, né? Assistindo, né? E eu estava assistindo e vendo toda essa coisa que aconteceu e ainda está acontecendo e dizendo, acha que Deus está no meio disso? Absolutamente, absolutamente. Aí para encerrar você diria, ô pastor, mas Deus não é sobre todas as coisas? Deus não é todo poderoso? Deus não comanda tudo? Ora, mais uma vez eu te digo, se Deus comanda tudo e o Lula ganhou, o que você me diz? Você está dizendo aí que Deus comanda tudo, Ele é soberano e Ele está sobre todas as coisas e tal. E o Lula ganhou. Então Deus perdeu? Deus perdeu? O que você tem para me falar? Diz aí. Você entende? Você entende o parafuso que as pessoas entraram? Então a resposta é simples, é aquela que eu falei no começo. Deus não está em eleições. Quem elege ou não é o ser humano, são as pessoas. Coloca isso aí no seu coração. Se tudo fosse ou Deus ou Satanás, então nós, o ser humano que peca, o ser humano que erra, o ser humano que não aceita Jesus como Salvador, ele não poderia ir para o inferno, porque tudo que ele fez ou foi Deus ou foi o Satanás. O ser humano não tem culpa nenhuma. Você está entendendo? O ser humano é isento, porque ou ele foi usado por Deus, ou ele foi usado pelo diabo, né? E isso é uma conversa de maluco, isso é uma conversa de aloprado. O ser humano, Deus deu para mim e para você inteligência, raciocínio, sabedoria, para você saber que caminho você vai trilhar, inclusive nas eleições. Ou você tem que admitir que então Deus perdeu para o Satanás. Dito isto, quero fazer uma oração por todos vocês. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por tudo. Oxalá o meu irmão, a minha irmã, tenha entendido este meu comentário. E se tem alguém ainda fazendo agitações, agitando bandeiras, fechando rua, fechando BR, eu não sei a que dia que ele vai assistir esse vídeo, que ela vai assistir esse vídeo, mas coloca juízo no coração deste meu irmão, desta minha irmã. Coloque sabedoria, inteligência, que estas palavras talvez tenham soado um pouco rude, mas que faça eles pensar, meditar e que eles possam se recolher à nossa insignificância e abençoar no teu nome o novo governo que está vindo aí. A tua palavra manda a gente orar pelas autoridades. Então que o Senhor venha abençoar o novo presidente, os governadores, os deputados, os senadores, colocando juízo na cabeça deles. Colocando juízo na cabeça deles para que eles possam fazer o que é bom para o nosso país. Fazer aquilo que é interessante para que nos faça bem e não o mal. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Ficam com Deus. Um abraço a todos e até a próxima vez. Na paz do Senhor. Amém.